O que eu quero propor é o seguinte, que independentemente da noção de pessoa pressuposta, ser uma pessoa implica ser um indivíduo, né? E nesse artigo eu defendo que o embrião humano ainda não é um indivíduo. Não é um indivíduo, na verdade, né? E, consequentemente, o embrião humano não pode ser uma pessoa porque ele não é um indivíduo, independentemente da noção de pessoa que você assuma, né? No próximo vídeo eu vou falar, inclusive, que eu acho que o embrião humano não é um organismo, não é um organismo da espécie humana, né? E existe bastante bibliografia em biologia apoiando esse ponto, tá? Então, minha questão aqui não é com a noção de pessoa, mas com a noção de indivíduo, no sentido de aquilo que ocorre exatamente em uma entidade, né? Então a gente pode pensar a diferença entre um indivíduo e um universal, por exemplo. A vermelhidão ocorre em várias entidades, posso ter uma caneta vermelha, uma camisa vermelha. Então, enquanto isso, o indivíduo ele só ocorre em uma identidade, né? Ou seja, só ocorre nele mesmo, né? Não tem dois Danilos no sentido profundo, né? No caso Danilo eu, né? Não tem dois eus no sentido profundo. Pode ter uma pessoa parecida comigo, etc., mas que não sou eu. Então, nesse sentido, a noção de individualidade está intimamente ligada à noção de identidade, né? E aqui é importante, porque filósofos muitas vezes distinguem entre identidade qualitativa e numérica, né? Então, duas coisas são qualitativamente idênticas se elas compartilham todas, ou talvez muitas, propriedades. Então, perceba aqui que a noção de identidade qualitativa ela admite graus. Algo pode ser mais ou menos idêntico, né? Então, gêmeos idênticos são idênticos nesse sentido, eles são qualitativamente idênticos, eles compartilham muitas propriedades. O DNA, o formato do rosto, cor do cabelo, etc. Mas não necessariamente todas, né? Por exemplo, eles não compartilham a mesma localização espaço-temporal. Um gêmeo pode estar em um lugar e outro está no outro, né? E com o tempo também eles podem até não compartilhar a cor do cabelo, etc., porque eles podem mudar, né? Então, apesar de eles serem qualitativamente idênticos, ou muito parecidos, eles não são numericamente idênticos. Eles não são uma pessoa, eles são duas pessoas. Então, nesse sentido aqui que eu estou falando de identidade. A identidade que serve para contar. Quantas pessoas tem aqui? Tem duas, né? Por mais que elas sejam idênticas. Mesmo que eu tenha duas produtos da mesma linha de montagem e eles sejam muito parecidos, praticamente idênticos qualitativamente, eles são dois produtos, tá? Então daí vem a noção de identidade numérica, que de alguma forma requer uma identidade qualitativa absoluta ou total, né? Que só é possível entre uma coisa e ela mesma, né? Por exemplo, ocupar um mesmo lugar no espaço e no tempo. Então, gêmeos idênticos eles não são numericamente idênticos, porque eles não compartilham todas as propriedades, né? Como eu disse, eles não estão no mesmo lugar, né? Eles não ocupam as mesmas coordenadas espaços temporais, eles são dois indivíduos e não um, né? Então, há duas propriedades básicas, eu vou até agora fechar aqui o meu artigo. Há duas propriedades básicas quando a gente fala de identidade numérica, né? A primeira é reflexibilidade. Nossa, tá escorregadia essa coisa hoje. Então, reflexibilidade. Então, uma relação binária qualquer R, ela é reflexiva quando você tem o seguinte: para todo x, mas eu não vou usar esse parênteses aqui não. Para todo x, R está na relação, ou x está na relação R com ele mesmo, tá? Então isso aqui é uma relação reflexiva, quando isso aqui acontece. Para todo x, x está na relação com ele mesmo. E no caso da identidade, geralmente aceitamos a reflexividade da identidade, que diz o seguinte: para todo x, né, x é idêntico a si mesmo. Para todo x, x é idêntico a si mesmo. Geralmente aceitamos isso, né? Que parece mais ou menos óbvio, né? Todo indivíduo é idêntico a si mesmo. A segunda propriedade, que geralmente é aceita para identidade, é o que eu vou chamar aqui de indiscernibilidade dos idênticos.
que ela diz o seguinte: se dois indivíduos são idênticos, né, ou seja, eles são um e o mesmo indivíduo, então eles, né, que na verdade é um só, têm exatamente as mesmas propriedades, né? Então isso daqui a gente poderia expressar em lógica da seguinte maneira: para todo x e para todo y, se x é igual a y, então, eu vou explicar isso aqui depois, tá? Qualquer fórmula contendo um x é verdadeira, se alguma fórmula contendo um x é verdadeira, essa fórmula também é verdadeira, né, substituindo x por y. Se x e y é igual, qualquer afirmação que eu faça de x, se ela for verdadeira, essa mesma afirmação é verdadeira de y, né? Em outras palavras, constantes singulares para indivíduos idênticos, elas podem ser substituídas em qualquer contexto, né, usando a expressão latim salva veritate, preservando a verdade, né? Se eu disse alguma coisa sobre x e era verdadeiro, essa mesma coisa é verdadeira sobre y, né? Parece bastante óbvio. Agora, cuidado. Em linguagem natural, isso aqui só vale se a gente estiver falando usando nomes próprios, né? Quando a gente usa descrições indefinidas, as coisas são mais complicadas. Eu acho que tem até um vídeo aí sobre teoria das descrições definidas. Dê uma olhada, né? Então, ambas a reflexividade, só sempre falando isso errado, e a indiscernibilidade dos idênticos são princípios que são aceitos, por exemplo, no cálculo de predicados de primeira ordem, né? Então, no cálculo de predicados de primeira ordem, geralmente você tem a seguinte regra, né? Em qualquer situação, você pode introduzir x igual a x para qualquer x, né? Isso aqui é a introdução da identidade, né? Isso daqui diz respeito à reflexividade. E por outro lado, também você tem essa ideia de que, exatamente, que se x for igual a y, você pode substituir x por y em qualquer fórmula, né? Esse seria a eliminação da identidade, também é um princípio da lógica, né? O cachorro latindo aqui da lógica, né? Então, a partir desses dois princípios, a gente pode provar outras propriedades interessantes da identidade, né? Como, por exemplo, a simetria, né? Então, esse 1 e 2 aqui seriam básicos, né? E a partir de 1 e 2 a gente pode provar, por exemplo, 3, que a identidade é uma relação simétrica, né? Uma relação simétrica, uma relação binária qualquer simétrica, ela é simétrica somente se para todo x e para todo y, x está na relação com y, implica que y está na relação com x, né? Uma relação simétrica é a relação de irmão, né? Se eu sou irmão de alguém, esse alguém é meu irmão, né? Já no caso da simetria da identidade, obviamente fica para todo x, para todo y, se x é igual a y, então y é igual a x. Aí também parece ser y é igual a x. Parece ser correto. Mas a gente pode provar isso utilizando aquelas duas pressupostos, né? Reflexividade e identidade dos idênticos. E discernibilidade dos idênticos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai supor que A é igual a B, né? Aqui é um A e B arbitrário, né? Isso aqui é uma suposição. Aí depois a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que A é igual a A, né? Porque A é igual a X? Não, A é igual a A. A gente pode escrever isso por quê? Porque a gente está aceitando a reflexibilidade. Então isso aqui é reflex, né? A gente pode escrever. Mas pelo princípio da indiscernibilidade dos idênticos, a gente pode descrever o seguinte: se A é igual a B, implica que se A é igual a A, então B é igual a A, né? Em que, gente, a nossa função predicativa aqui... Peraí que eu já perdi aqui, onde é que eu estou aqui?
nossa função predicativa aqui é isso aqui, né? Então, se A foi igual a B, e A tem essa propriedade de ser igual a A, B também tem essa mesma propriedade de ser igual a A. Então, daí eu posso concluir o seguinte. Aí eu posso fazer aqui modus ponens entre a primeira linha e a terceira e concluir que se A é igual a A, então B é igual a A. Né? Então, esse aqui é 1, 3 modus ponens. E aqui, novamente, eu posso fazer um modus ponens entre essa minha quarta linha e a segunda e concluir o seguinte, que B é igual a A. Né? Então, aqui é 2, 4 modus ponens. Ou seja, eu supus aqui que A é igual a B e concluí que B é igual a A. Então, eu posso concluir que A igual a B implica B igual a A. Né? Então, isso aqui é introdução do condicional. Mas como esse A e B eles são arbitrários, ou seja, eles não constam em nenhuma premissa, eles não constam em nenhuma hipótese aberta, né? A única hipótese que eu fiz é que eu já fechei, então eu posso simplesmente concluir em 7 que para todo x, né, para todo y, aqui tem que fazer duas introduções, mas eu vou fazer logo de vez, né? X igual a y implica que y é igual a x. Então aqui é 6, introdução do generalização universal, algo desse tipo, né? E da mesma forma, então, aí se qualquer coisa vocês quiserem pegar essa prova, vocês só voltam o vídeo, né? Vou apagar porque eu vou fazer outra aqui. E a partir disso a gente pode provar também outra propriedade importante, e essa daqui ela vai ser mais importante porque eu vou usar na prova do meu argumento, que é a transitividade, né? No geral, uma propriedade R qualquer, ela é transitiva se isso aqui acontece, ó. Para todo x, para todo y, para todo z, se x está na relação com y e y está na relação com z, daí se segue que x está na relação com z. Então isso aqui é uma propriedade transitiva, tá? No caso da identidade, obviamente vai ficar assim, né? Para todo x, vou escrever aqui que nem minha cara. Para todo x, para todo y, para todo z, né? Se x igual a y e y igual a z, daí se segue que x é igual a z. Né? E a gente pode provar isso utilizando a reflexividade e a indiscernibilidade dos idênticos. Né? Então, a transitividade ela diz o seguinte: se um indivíduo é idêntico a um segundo indivíduo e esse segundo indivíduo é idêntico ao terceiro, então o primeiro é idêntico ao terceiro. Né? Ora, se o primeiro e o segundo são um e o mesmo e o segundo e o terceiro são um e o mesmo, então os três são um e o mesmo, de modo que o primeiro e o terceiro são um e o mesmo, né? Um e o mesmo, né? De modo que parece fazer sentido, mas a gente consegue também provar. A gente vai supor, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. A gente vai supor que para um A e B arbitrário, A igual a B e B igual a C. Isso daqui é uma suposição, né? Então daí obviamente a gente consegue simplesmente eliminar o condicional ou a conjunção, né? E concluir que A é igual a B e que B é igual a C, né? Se a primeira linha está dizendo que os dois é verdadeiro, eu tenho cada um desses aqui como verdadeiro. Então eliminação da conjunção, eliminação da conjunção, beleza? Aí agora aqui eu vou usar o princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Eu vou escrever o seguinte: ora, se B é igual a C, isso implica que se A é igual a B, então A é igual a C. Ora, aqui no caso a propriedade é essa daqui, né? Opa,
Desculpa, a propriedade é de cá, né? Então eu estou dizendo o seguinte: se B é igual a C e B tem essa propriedade de ser igual a A, então C também tem essa propriedade de ser igual a A. Aqui a gente poderia fazer a simetria, né, para botar a propriedade sempre do mesmo lado, mas não tem problema porque a gente já provou a simetria. Mas eu vou fazer assim que é mais rápido, tá? Então aqui eu vou fazer simplesmente. Então esse aqui é o indiscernibilidade dos idênticos. Vou fazer aqui o modus ponens entre minha linha 3 e 4, né? E aí eu vou ter A é igual a B, implica que A é igual a C. Então aqui é um modus ponens 3 e 4. E aqui eu vou fazer um modus ponens entre o 2 e o 5. Que aqui eu vou concluir o seguinte: A igual a C. Então esse aqui é modus ponens entre 2 e 5. Mas aí o que acontece? Eu supus que A é igual a B e B é igual a C e concluí que A é igual a C. Então eu posso introduzir a condicional, né? Então aqui é 6, introdução do condicional. E aqui novamente, como esses elementos são todos arbitrários, né? Eles não estão, essas constantes não estão em nenhuma premissa, em nenhuma hipótese ainda aberta, o que eu vou poder concluir? Vou poder introduzir o universal, né? Para todo x, para todo y, para todo z, se x igual a y, vou botar um parênteses aqui, não, aqui não, e y é igual a z, daí se segue que x igual a z, e a gente provou a transitividade, tá? E aí vamos para a última propriedade que a gente vai provar, que eu vou até dar uma outra página para ela, porque ela é mais especial, que é a seguinte: é a necessidade da identidade. Essa propriedade ela diz o seguinte, né? Essa aqui é a propriedade modal, né? Para todo x, para todo y, se x é igual a y, então x é, então necessariamente x é igual a y, tá? Se x é igual a y, então necessariamente x é igual a y. As outras propriedades que eu falei são aceitas por todos, tá? Inclusive, uma relação de identidade é definida como uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Então, ali todo mundo aceita. Já a necessidade da identidade foi um tanto surpreendente, né? Por quê? Porque até a década de 50, talvez, se falava muito em identidades contingentes, né? Casos em que há identidade, mas que era possível que não houvesse, né? Como, por exemplo, para lidar, por exemplo, com casos como a relação entre a estrela da manhã e a estrela da tarde, né? Lá no exemplo de Frege, né? O fato dessa identidade ser apenas contingente explicaria, por exemplo, por que ela é objeto de conhecimento a posteriori, né? Diferentemente da identidade, a estrela da manhã é a estrela da manhã que seria necessária, né? Então perceba quando eu falei que tem que tomar cuidado na linguagem natural, porque isso funciona para nomes próprios e não descrições definidas, mas de alguma forma isso aqui são descrições definidas, né? Então, a prova da necessidade da identidade ela foi surpreendente, né? Então, essa prova ela se tornou amplamente conhecida ao ser publicada por Kripke, né? Esse rapaz aqui, sou Kripke, né? A gente vem falando bastante de Kripke nos outros vídeos e nesse, né? Mas falando em modalidade, é difícil não falar em Kripke. Porém, essa mesma prova ela já tinha aparecido antes, derivada pela Ruth Barkan-Marcos, né? Ruth Barkan, que depois casou virou Barkan-Marcos. Eu achei ela muito fofinha, gosto muito dela. E também já tinha sido proposta de maneira bem simplificada por Quine, eu acho, viu? Que é não tão com cara de legal, né? Então, o de Kripke que está no artigo Identity and Necessity, a prova de Ruth Barkan-Marcos está em Identity
of individuals in a strict functional calculus. Functional calculus é lógica de lógicas de predicados, né? No caso dela de segunda ordem, né? Of second order. E no qual ele discute essa questão no Three Grades of Model Investments, né? Mas vamos voltar ao Kripke, já aqui ficou mais famoso. Essa prova é relacionada ao nome de Kripke, né? E essa prova, na verdade, ela ela é bastante simples, né? Ela utiliza exatamente as mesmas tijolos que a gente tem utilizado, né? A gente poderia fazer antes uma prova da necessidade da autoidentidade, que essa aqui é mais óbvia, né? Se eu suponho que A é igual a A, eu posso fazer isso por causa da reflexibilidade. Isso daqui, gente, é uma verdade lógica, né? Por quê? Como eu falei, no cálculo de predicados, ou no cálculo de predicados de primeira ordem, você tem dedução natural, você tem uma regra para introduzir isso, você vai ter que ter algum axioma que você pode fazer isso. Então, se isso aqui é uma verdade lógica, é um teorema do cálculo de predicados, eu posso utilizar a regra nessa citação, né? Se vocês... porque eu não vou usar parênteses nessas coisas de igual, tá? Isso aqui é uma proposição só, então não precisa. Então, aqui eu posso usar a regra da necessitação e simplesmente introduzir essa necessidade aqui, né? Então, daí, obviamente, eu vou concluir que A igual a A implica necessariamente A igual a A, e daí eu vou fazer já direto, eu posso introduzir o quantificador, né? Para todo x, se x igual a x, então necessariamente x igual a x. Isso aqui todo mundo aceita, né? Só que Kripke viu que dá para fazer a mesma coisa para identidades em geral, né? Então, por isso que aqui na prova da identidade, da necessidade de identidade, a gente supõe que A igual a B, né? Porque aqui agora a gente não vai poder simplesmente usar a reflexibilidade para usar a regra da necessitação e concluir como a gente fez antes, né? Mas aqui eu posso já colocar aqui que é necessário que A igual a A, né? Então isso aqui é uma suposição. E esse aqui a gente acabou de provar, esse aqui é um lema, né? A gente acabou de provar, né? Que para todo A, eu posso escrever A igual a A, e para todo A, se A igual a A, necessariamente A igual a A. Então eu vou escrever aqui direto, necessariamente A igual a A. Só que daí eu posso utilizar o princípio da indiscernibilidade dos idênticos para escrever o seguinte: se A é igual a B, então, se necessariamente A é igual a A, então necessariamente A é igual a B. O que foi que eu fiz aqui, gente? Qual é a propriedade aqui que eu estou falando que eles têm que ter iguais? Essa propriedade aqui, ó. Se A é igual a B e A tem a propriedade de ser necessariamente igual a A, então B também tem que ter essa mesma propriedade, ora. Porque se eles são idênticos, né? Então isso aqui quer dizer, isso aqui então é indiscernibilidade dos idênticos. Mas aí agora eu posso simplesmente fazer modus ponens, né? Aqui e aqui. E aí eu vou concluir que se A é necessariamente igual a A, então A é necessariamente igual a B. E aqui eu vou fazer modus ponens. Esse aqui então é modus ponens 1 e 3. E aqui eu posso fazer modus ponens 2 e 4. E concluir simplesmente que necessariamente A igual a B, né? Então aqui seria modus ponens 2 e 4. Ora, eu supus que A igual a B e concluí que necessariamente A igual a B. Vou introduzir o condicional. Vai ficar assim, né? Então isso aqui é simplesmente o 5, introdução do condicional. E aí aqui eu vou fazer a generalização. Introdução do quantificador universal para todo x, todo y, se x igual a y, então necessariamente x é igual a y, né? Então, uma vez que eu provei, você não precisava nem provar o de cima, né? Porque
Isso aqui implica o de cima, né? Em que y é igual a x. Ou seja, um indivíduo acaba sendo aquilo que necessariamente ocorre em uma entidade apenas, exatamente em uma entidade. Né? Existe um dito famoso, né, desse rapaz não tão simpático, né, que é o Quine. Ele fala o seguinte, né, não há entidade sem identidade. Né? O nome dele é Willard Van Orman Quine. Né? Eu acho esse nome muito nome de vilão da Marvel, né? Aquele Doutor Destino, aquele lá de capa verde, né? Que tem um castelo no leste europeu, né? Eu sempre que vejo Quine só lembro disso. Então, quando o Quine diz que, quando o Quine está dizendo que não há entidade sem identidade, ele está querendo dizer o seguinte, que uma entidade ela só existe para uma teoria se há um critério de identidade proporcionado pela teoria que distingue aquela entidade de outras entidades existentes na própria teoria. Então, mais especificamente, uma teoria não deve supor a existência de um indivíduo, por exemplo, quando os próprios predicados, né, daquela teoria não conseguem, mesmo em princípio, dizer se aquele indivíduo é idêntico ou não a outro. Né? Isso tem uns problemas lá com mecânica quântica. Mas, assim, o ponto de Quine é o seguinte, pode ser até que empiricamente a gente não tenha evidências para dizer se uma coisa é igual a outra. Né? A gente não tem evidências para saber se a estrela da manhã é a estrela da tarde. A gente pode não ter essas evidências. Mas, a princípio, deve fazer sentido a ideia de que se eles são idênticos ou não. Né? A gente tem que, pelo menos em princípio, poder considerar a possibilidade deles serem idênticos ou não. Né? Um critério de identidade muito utilizado para indivíduos concretos é a continuidade espaço-temporal. Né? Então, por exemplo, eu sou idêntico ao bebê que eu fui há muito tempo porque há uma série contínua de localizações espaço-temporais que o bebê ocupou até chegar onde eu estou ocupando agora. Né? Então há uma linha espaço-temporal contínua entre eu e o bebê que eu fui. Né? Então isso é um critério de identidade para dizer que por que eu sou a mesma pessoa que o bebê que eu fui. Eu não sou a mesma pessoa que o bebê, que meu irmão foi, porque não há essa linha. Né? Então a gente só deveria assumir a existência de indivíduos quando a gente tem algum critério para, pelo menos em princípio, dizer se esses indivíduos são o mesmo ou não. Né? Então agora